Por que esse cara que 17 bilhões literalmente não deve nada? Por quê? Bem, porque para mim, minha prioridade número 1 na vida é a minha liberdade. Quando a maioria das pessoas diz que quer se tornar milionária, o que elas realmente querem dizer é que querem gastar US$ 1 milhão. Elas querem o estilo de vida que as redes sociais dizem que é ser bem-sucedido e ser milionário. Mas as pessoas que são realmente ricas estão adotando essa nova ideia de riqueza silenciosa e às vezes fazem de tudo para parecerem pobres. Essa tendência mudou muito. O fundador da IKEA, empresa de 60 bilhões, sempre viajou de classe econômica. O Chief Executive Officer do Telegram, um dos maiores aplicativos de mensagens do mundo, só usa roupas pretas, não possui propriedades e, de certa forma, vive como um fantasma. Warren Buffett ainda vive na casa que comprou em 1938 por 31 mil. Eu pensava que pessoas assim eram só excêntricas. Mas agora, à medida que comecei a entender o que estou prestes a compartilhar neste vídeo, isso mudou completamente minha mentalidade, sobre sucesso, sobre dinheiro e sobre qual deveria ser o objetivo. Aqui você pode pensar, isso é fácil para bilionários. Alguns são estranhos e já sabemos de milionários, como no livro O Milionário Mora ao Lado. Estatísticas mostram que quem tem mais de US$ 1 milhão geralmente não age assim. Quem compra casas, carros e relógios de luxo costuma estar endividado. Por exemplo, há uma citação de O Milionário Mora ao Lado dizendo que muitas pessoas com casas caras e carros de luxo não são realmente ricas, porque vivem além do que podem e priorizam status, não poupança. Mas se você não é milionário, por que isso importa? Bem, a crise não é só que 43% dos americanos não conseguem cobrir uma emergência de US$ 1.000 ou que pessoas que ganham 6 dígitos ainda vivem, em geral, de salário em salário. O verdadeiro problema é que mudamos a ideia do que é normal. Nós comemoramos quando conseguimos algo. Se você recebe uma promoção, acontece algo na sua vida, você recebe um aumento, espera-se que você comemore isso, que ostente, que compre bebidas para todo mundo, que faça uma viagem, que compre um carro melhor. Mesmo que você dependa de cada centavo do próximo salário só para cobrir suas despesas mensais. Eu acho que uma grande parte disso é que nós perdemos a noção do que riqueza realmente significa. Nós pensamos em riqueza como coisas. É a casa bonita, o carro bonito, as coisas brilhantes. Quando a maioria das pessoas pensa em riqueza, é nisso que elas pensam instantaneamente. Mas a verdadeira riqueza é ter opções. É sobre poder dizer não para coisas que você não quer fazer, é sobre não precisar se estressar porque seu carro quebrou ou apareceu uma conta médica. E é sobre ter tempo para gastar, do jeito que você quiser, se quiser passar com a sua família, se quiser viajar, se quiser acordar às 10 da manhã e depois ir para a praia numa quinta-feira, isso é riqueza. O importante não é quanto você ganha, mas quanto consegue guardar. Aprendi isso da forma mais tradicional. Quando consegui sair do meu emprego, aos 24 anos, acabei passando muito tempo jogando videogame. Pra ser honesto com você, mas esse foi um erro diferente. Isso é assunto para outro vídeo. Não era por ganhar muito. Limpei prédios, fui corretor de imóveis fracassado, trabalhei na construção e não ganhava bem. Eu guardava quase todo o meu dinheiro porque gastava pouco, sem nunca ter casa chamativa, carro ou roupas e afins. Eu consegui ter liberdade para mim e para minha família. Isso foi cultivado aos poucos até eu conquistar liberdade para a vida toda, sem ter tudo que a sociedade considera riqueza. Por isso, alguns desses bilionários te confundem. E é por causa das porcentagens. Como Hermose disse, ele nem olha mais os preços das coisas. Porque, comparado à renda dele, algo que custa 100 para ele equivale a 1 para nós. Mudar a perspectiva é essencial, focando em proporções e não em valores absolutos em dólares. Se você ganha 200 mil e gasta 100 mil por ano em moradia, isso representa 50% da sua renda. Mas se você ganha $500 mil por ano, isso é apenas 20%. Se você ganha $1 milhão por ano, isso é apenas 10%. Quando você vê alguém com itens caros associados à riqueza, geralmente há duas opções. Ou essa pessoa ganha 10, 20 vezes mais que você. Para essa pessoa, isso não altera seus números. Ou então, ela está se endividando e inflando seu estilo de vida até perder o controle. Elas ainda não têm liberdade, agora têm a casa bonita, o carro bonito, os relógios caros, seja lá o que for. Mas vão ficar presas indo para um trabalho pelo resto da vida. Provavelmente um trabalho de que nem gostam. Geralmente, trabalhamos 60 horas por semana e devemos até $1 milhão apenas para ter essas coisas. São essas duas situações que costumam acontecer e não calculamos. Acho que é aqui que entra a ideia de riqueza discreta. Isso realmente mudou muita coisa para mim nessa era das redes sociais. E todo mundo sabendo muito mais do que deveria sobre a sua vida e você sabendo muito mais do que deveria sobre a vida dos outros. Você sente essa pressão para se mostrar, eu também, e para acompanhar meus amigos. Tenho amigos que ganham 10, 20 vezes mais que eu, e isso é chocante.
Quando eles compram um carro novo, às vezes por ano, que custa uns 100 mil, penso, cara, sou um fracassado. Eu deveria pelo menos comprar, sei lá, um carro de 50 mil a cada 2 anos ou algo assim. E você sente essa pressão de mostrar que não é um fracassado comparado com os outros, especialmente nas redes sociais. Por isso, você gasta dinheiro para não se sentir assim, tentando mostrar para si mesmo ou para os outros que é bem-sucedido. Isso te dá uma narrativa para o ano, mas não é assim que se constrói um estilo de vida livre, que é o verdadeiro significado de riqueza. E é aí que entra essa ideia de riqueza discreta. Isso tem ficado realmente mais popular nos últimos anos, onde você tem dinheiro, mas não sente necessidade de mostrar. É o que as pessoas chamam de milionários silenciosos. E isso é algo que eu finalmente consegui alcançar, acho que no último ano ou dois, onde você se sente seguro consigo mesmo, nas decisões e finanças, sem precisar ostentar ou provar sucesso a ninguém. E é por isso que você vê muitos desses bilionários. Se você olhar para níveis mais extremos, onde eles não precisam ter uma casa ou um carro porque poderiam comprar qualquer coisa, eles escolhem não ter. Eles não precisam buscar valor em coisas ou status. Se trouxer isso para um nível mais baixo, se você conseguir chegar a esse ponto em que sabe que está tomando as decisões financeiras certas, sua família vai ficar bem. Você está construindo riqueza aos poucos para o longo prazo. Você não precisa impressionar ninguém ao seu redor, não precisa ostentar seu endereço, não precisa exibir um relógio para que as pessoas pensem algo, porque você está seguro de si mesmo. E isso é algo pelo qual todos nós deveríamos estar buscando em vez de mostrar para fora que somos bem-sucedidos, certo? E como um exemplo mais pessoal disso, ao chegar a 500 mil de inscritos, comprei um Tesla, meu carro dos sonhos. Foi uma meta que conquistamos juntos. Nunca imaginei conseguir isso. Consegui, e semanas depois percebi, é só um carro não tão diferente do Honda Civic que eu tinha. Me leva de um lugar a outro, é divertido e sou grato por isso. Mas isso não mudou minha vida, não me tornou uma pessoa melhor. As pessoas não me valorizam mais como amigo. Nada muda na sua vida, seja qual for seu sonho de consumo. Poucas semanas após conquistá-lo, você percebe que no fim é só uma casa. Nos mudamos 4 vezes nos últimos 5 ou 6 anos, sempre para casas melhores, acompanhando nosso crescimento e chegada dos filhos. Mas logo após chegar lá, em poucas semanas ou até um mês, você percebe que continua infeliz. Ainda acordo com os mesmos problemas e cansado. Eu ainda tenho que, fazer o que eu preciso fazer, tenho que cuidar das coisas. E, no fim das contas, sua casa vira só uma casa, seus sapatos viram só sapatos, seu carro vira só um carro. Essas coisas que todo mundo persegue porque não tem. Quem tem tudo percebe que não basta. O fundador da IKEA dirige um Volvo antigo e Mark Zuckerberg usava sempre a mesma camiseta, embora agora esteja mais estiloso. Duvidoso, não sei sobre ele, mas Warren Buffett e outros grandes que não têm ostentação já entenderam isso. E esses são apenas os que aparecem publicamente. A maioria desses milionários discretos que talvez você encontre na vida, você não vai ver nas redes sociais porque eles não estão ostentando. Então, as únicas pessoas que você vê são aquelas que estão nos extremos, os fora da curva. Então, a forma como estou aplicando tudo isso na minha própria vida não é nunca comprar nada. Passei por essa fase por muito tempo, quando eu era extremamente frugal, e isso meio que me afetou psicologicamente. Então, não é algo ruim ter um carro legal, não é ruim ter uma casa boa ou algo assim. Mas o que eu realmente estou buscando e tentando gastar meu dinheiro ativamente é descobrir quais coisas realmente agregam valor à minha vida. E ter dinheiro suficiente para que eu possa continuar fazendo essas coisas. Então, se você pensar no que agrega valor à sua vida, isso é diferente para cada pessoa. Para você, pode ser melhor ter uma boa academia ou roupas que servem em vez de opções baratas ou de brechó. Para mim, o principal é poder viajar quando quiser e ter liberdade de tempo para aproveitar com meus filhos como quiser. Por isso, acho que a maioria dos milionários vive assim não por não saberem aproveitar o dinheiro. Não é porque eles odeiam coisas boas, é porque eles perceberam que, depois de certo ponto de suficiência, isso não acrescenta nada à sua vida. Na verdade, às vezes até adiciona estresse à sua vida. Isso adiciona algo que você precisa cuidar, algo que você precisa limpar, algo com que você precisa se preocupar. Se você se envolve em um acidente de carro com um carro de 250 mil dólares versus um carro velho de 5 mil, você realmente não se importa com o carro. Você se importa muito menos quando é algo mais barato. E assim, tudo o que você possui, conforme você compra mais e mais coisas, coisas cada vez melhores, isso começa a colocar um pouco mais de pressão em você, um pouco mais de estresse em você. O que acontece se você arranhar o relógio? O que acontece se essa camisa manchar? Cada item que você compra parece melhor, mas pode ter efeito psicológico contrário. Por fora, parece sucesso, mas por dentro isso ocupa mais espaço na mente, não só para manter essa imagem. Mas agora você está tirando seu valor próprio de algo que não é nada, e você tem que pensar em todas essas coisas. Mesmo que seja a menor coisa, você ainda precisa pensar nisso por um segundo.